Todo mundo é carente. A diferença é que poucos admitem. E eu vou ser sincero, eu acho que isso é o que atrasa a vida de todo mundo, né? Essa falta de admissão, da carência em si. E aí eu vou te explicar o porquê. Isso não afeta só a parte de relacionamento, como muitos acreditam que carência só está interligado com a questão de relacionamento, mas todas as áreas, inclusive a área de dinheiro, né, de profissional, porque a verdade, né, é que uma pessoa carente é uma pessoa que ninguém quer perto. Então, todos os dias, se você não vai tratando essa carência, as pessoas vão se afastando. E isso vai gerando vários problemas emocionais e estruturais, tá? Então, nesse vídeo eu queria aprofundar um pouco mais. Então, fica nesse vídeo que eu acredito que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida, porque a verdade é a gente conseguir enxergar um ponto, né? Porque todos nós somos falhos, e entender o que tem puxado nós para trás. E pode ser, no seu caso, que seja a carência, tá? Seja a carência. Então, antes disso, queria pedir muito para você se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar no final do vídeo esse vídeo para quem precisa dessa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, tá? Porque eu digo que todo ser humano é carente, tá? Vamos para a Bíblia, tá? Eu gosto sempre de contextualizar na Bíblia. Para mim, todo ser humano deveria viver a vida pelo óculos da Bíblia, né? Então, antes de você enxergar e tomar decisões, deveria você passar pelo filtro chamado Bíblia, porque eu acredito que isso é um manual de vida. Todo mundo deve olhar para isso e entender. Todo criador, ele cria faz as suas invenções, mas ele tem um objetivo, né? Existe um manual de instrução para o uso daquele negócio. Eu acredito que o ser humano, da mesma forma, acredito que Deus realmente criou o ser humano e deixou o manual de instrução, deu a instrução de como viver. Isso, não estou falando, a Bíblia vem sendo escrita há praticamente milênios, e chegou até nós temos a honra, né? Nós temos o privilégio de ter acesso a isso, esses escritos com muita organização, coisas que poucas pessoas, né, do antepassado, por exemplo, dos séculos, né, principalmente dos milênios passados, principalmente do primeiro século ali, não tiveram acesso. Mas nós temos, né, graças a Deus, e isso é um privilégio, por isso que a gente tem que analisar por ela. Então vamos lá, né? Em Salmos 42 tem um texto, né, um versículo que diz que a minha alma tem sede de Deus. E isso é muito importante entender, e eu queria basear tudo nesse versículo para que a gente possa entender e compreender um pouco a carência, né? Então, sim, se a minha alma tem sede de Deus, então existe de fato algo que a minha alma anseia, né, que é por Deus. E aí vamos lá, vamos pontuar, primeiramente, quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, existe, se a gente entende que a nossa alma tem sede de Deus, a alma de Adão tinha anseio por Deus, e a gente vê claramente no livro de Gênesis ali que Deus, ele se relacionava com o ser humano livremente, né? Toda tarde ele descia no jardim, provavelmente tinha um contato diário com Adão, e isso era suficiente, talvez. Na verdade, talvez não, né? Isso era suficiente, né? Adão vivia a vida plena e feliz antes do pecado, né? Literalmente. E aí vem o pecado, e aí o que acontece com o pecado? Que o pecado muda um pouco isso, né? Se a alma do ser humano tem sede de Deus, e a partir do pecado Deus condena o pecado na carne do homem, e se afasta do homem, expulsa o homem do jardim, e Deus se afasta da humanidade. E aí a gente vê a completa carência se abrindo, porque a gente vê o comportamento do ser humano, e eu estou falando, cara, talvez você não é uma pessoa religiosa, às vezes você tem dúvidas, poxa, mas fica duvidando do que a Bíblia escreve, mas se você analisar em sua volta, no mundo normal aí da sua volta, pessoas próximas a você, você vai ver que existem comportamentos que são inexplicáveis do ser humano, né? Que floresce, parece que você não precisa ensinar nada ruim. Por exemplo, você pega uma criança inocente, você não precisa ensinar nada, você não ensina nada ruim para as crianças, e ela aprende como, né? Então existe uma tendência pecaminosa que nos faz se apaixonar de fato por coisas ruins, né? Essa é literal. E eu vejo que a carência, ela começa aí, porque Deus... a carência, ela começa aí porque Deus se afasta da humanidade,
E a humanidade tem que buscar e preencher esse vazio que a nossa alma tem sede de Deus. Então, vamos lembrar lá de Salmo 42 que a nossa alma tem sede de Deus. Então, Salmos 42 diz que a nossa alma tem sede de Deus. Então, se a nossa alma tem sede de Deus, isso significa que quando Deus se afasta do homem, o homem não conseguiu mais saciar a sua sede. E aí começou a busca incessante por saciar a sede. E aí a gente vê que quando o ser humano ele tem dependências emocionais e aberturas emocionais dentro de si, você pode olhar isso por dentro de você mesmo, né? Você analisar os seus pontos. Nós somos seres humanos emocionais e a gente vê claramente que existe algo dentro de nós que parece que é um vazio. Um vazio. E aí, muitas das vezes, o que acontece? O ser humano foi atrás dessa saciar a sede através dos prazeres. E os prazeres pecaminosos. Né? Então, a gente pode ver e a gente pode trazer, por exemplo, pessoas que às vezes estão triste, está angustiada, está sofrendo. Né? Vamos falar da sofrência. A pessoa está sofrendo. A primeira coisa que ela faz? Ela vai tentar sair da sua própria consciência. Então, ela vai se embriagar, vamos dizer assim. Então, ela vai para um bar. E aí ela começa a se embriagar para poder esquecer aqueles problemas. Mas na verdade, depois que volta, aí vem a questão da ressaca, a pessoa acorda e vê que acordou pior. Então pode ser que no início do prazer, quando você está tendo aquela dopamina, né, que você injeta ali dentro de si, você talvez esqueça um pouco do problema, mas ele está lá, ele não foi resolvido. Né? Aquele buraco está lá porque a nossa alma ela tem sede de Deus. Então ela só vai ser preenchida por Deus e não por qualquer outra coisa. Então eu vejo que o ser humano ele vai se destruindo, se autodestruindo com fórmulas e métodos de suprir essa carência. E talvez você está me ouvindo aqui e enxergando que talvez você possa ter uma contextualização que muitas das vezes você quer se distrair, você quer resolver um problema, você não vai para Deus, você vai para si mesmo, você vai para os seus métodos. Você vai para a televisão, você vai para o celular, você vai se distrair, você vai para a praia. Então você vai para vários pontos que você acredita que você vai esparecer. Mas na verdade, no final de tudo, no final do dia, quando você chega em casa, aquele sentimento ainda está lá, aquele sentimento de vazio. E aí você precisa de outras doses. Aí você vai buscando incessante, a gente pode falar isso, que são abismos que atraem abismo. Aí você vai sendo atraído por abismo. Daqui a pouco você está num buraco negro e aí você não consegue sair de lá. E é isso que faz a carência, porque você vai se afundando tanto em várias metodologias que não são resolutivas do problema, porque a nossa alma, Salmo 42, tá? Nossa alma tem sede de Deus. Então eu quero que você tenha esse autoconhecimento, que a nossa carência, ela é a falta de Deus. Então ela não é a falta de um relacionamento, ela não é a falta de um carro, ela não é a falta de uma casa, ela não é a falta de dinheiro, ela é a falta de Deus. E aí, muitas das vezes a gente dá muita ênfase a coisas, achando que aquilo vai suprir. Quantas vezes talvez você fala assim, poxa, se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Mas aí você, muitas das vezes, talvez você não tenha dinheiro, mas tá tudo bem. Você acredita que talvez o dinheiro resolva os seus problemas. Mas vamos supor que você está me ouvindo aí, você já conquistou uma questão financeira interessante, e aí você vê no final das contas que isso não resolve. Por exemplo, muitas das vezes você pode observar, o ser humano compra um carro e ele dá aquele efeito de dopamina, ele fica feliz, ansioso, eufórico, né, empolgado, e ele vai, usa aquele carro, daqui a pouco ele precisa de outro, e nunca é esse, você nunca se conforma, ou seja, é uma coisa que não se sacia, é insaciável isso, porque a nossa alma tem sede de Deus. Então isso é um ponto-chave aqui que a gente precisa entender. Então, a nossa carência não é falta de relacionamento, não é falta de circunstância, não é falta de prazeres, não é falta de nada, de drogas, de festa, de distrair a mente, de praia, né, de viagem. Não. A gente não pode entrar nessa. Nosso vazio, muitas das vezes, ele tem que ser preenchido com Deus diariamente. Porque a gente é um ser humano carente, porque a nossa alma tem sede de Deus, tá bom? Então esse é um ponto aí que a gente entender com muita certeza. E aí, quanto mais você tenta resolver as coisas do seu jeito, mais as coisas começam a piorar. Tá? Então eu quero que você crave isso. E isso pode destruir toda a sua vida, todo o seu crescimento. Tem pessoas que se autodestroem por causa de carência, porque se você não saciar a sua sede por Deus,
vai chegar um momento que você não consegue sair disso. Aí tem pessoas que são ricas, multimilionárias, que tiram a sua própria vida. Por que será? Assim, a pergunta, né, que a gente pode fazer pra gente poder aprofundar, por que, tipo assim, pessoas que têm tudo, têm dinheiro, podem viajar para qualquer lugar, por que elas tiram a sua própria vida? A gente pode pegar vários artistas famosos no alto da fama, eles se drogam até a morte para ter overdose. Por que isso? Porque é a carência, gente. Pelo amor de Deus. Então, a gente poder entender que as pessoas sem Deus, elas não vão conseguir saciar a sede nunca. E aí vai aprofundando demais no problema. A gente pode dizer que, tipo assim, a pessoa começa numa bebida alcoólica, se embriagando. Daqui a pouco ela está em uma droga mais letal, né? Maconha, vamos dizer assim, cocaína, crack. A pessoa vai se afundando porque ela está tentando saciar uma sede que nunca vai ser saciado por esse tipo de coisa, somente por Deus. E aí é tão simples, mas é tão difícil de entender, porque a gente luta com algo impulsivo dentro de nós. Todos os dias você tem um impulso, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem pessoas que querem comprar e acham que isso vai resolver. Não. E eu quero que você entenda que eu não estou falando que você não possa comprar, você não possa viajar. Eu estou dizendo que você não vai saciar a sua sede da sua alma com isso. Isso só vai aprofundar ainda mais o abismo e o buraco. E isso vai dificultar ainda mais, porque você vai começando a se frustrar. Aí que é questão da expectativa. Tá? Então você vai começando a ter uma expectativa que não vai ser cumprida. Então você cria uma expectativa em relacionamentos e aí são relacionamentos frustrados. Aí você vai pro próximo, aí você acha que vai dar certo por isso, por aquilo. O relacionamento vai dar certo por quê? O relacionamento vai dar certo porque é uma pessoa boa. O relacionamento vai dar certo porque essa pessoa é a pessoa de Deus. Mas na verdade, no fim, não dá certo. Aí você fala, aí você entende que não deu certo, aí você se frustra de novo, mais uma frustração, aí você talvez não tem mais força para fazer isso. Aí você começa a culpar, não, o casamento é errado, né? Aí a pessoa fala assim, não, o casamento é errado, casar não é certo, você tem que curtir a vida. Aí ela vai tentando outros métodos. Ah, não vou casar mais, agora eu vou curtir a vida, eu vou pegar todo mundo. Aí no fim você entende que o vazio continua lá, e aí até a pessoa fala assim, não tem mais motivos para viver, vou morrer. Quer morrer. Aí começa esse caos, entra em depressões. Então assim, a nossa carência, a gente é algo ser carente. A gente tem que assumir isso. Tá? Não adianta a gente fingir que não é. A gente precisa de suprimento. E aí, se a gente não entender isso, aí muitas pessoas falam assim, não, eu não sou carente. Aí a pessoa fica enganando a si mesma. Não, você é carente, eu sou. Todos nós somos, nós precisamos suprir isso. A gente não suprir, a gente vai buscar subterfúgio. Independente, você vai botar subterfúgio em relacionamento, você vai botar subterfúgio em ganância, né, em conquistas de bens materiais, achando que isso vai suprir, não vai, cara. No final da noite você vai estar lá sozinho, existe um buraco dentro de nós. E aí, se a gente não entender, e a Bíblia ela fala sobre entendimento, nós somos um ser carente. Não tem problema assumir isso. O problema é como você vai saciar essa sede, tá? Porque o ser humano, quando Deus se afasta, você vê que a humanidade caiu a pior. Se Deus não se relacionar com o ser humano, se Deus não tivesse tido misericórdia da humanidade, nós estaríamos perdidos. Mas aí o ponto, né? Porque eu quero esse vídeo aqui que você tenha uma ação prática de como suprir essa carência diariamente, não é um dia só. Não é um remédio que você toma um dia só. Todos os dias você tem que suprir essa carência. Tem dia que você acorda bem feliz, você tem que buscar suprimento naquele dia. Por isso que a gente fala todos os dias, porque a gente aprende a viver na dependência de Deus. Na dependência de Deus em todas as situações. E aí, vamos lá. Aí a gente tem que refletir sobre isso, porque todos os dias nós temos que alimentar. Tem dia que a gente acorda mal. Sabe aquele dia que você dorme bem e acorda mal? Você não sabe por quê. É exatamente isso. Aquele dia também é um dia de buscar essa carência. Se você não buscar suprir essa carência em Deus, você vai buscar suprir em outras coisas. Bebidas, drogas, mulheres, homens, né? Namoros, casamento. E se você não entrar. E aí eu vou dizer o seguinte. O ponto é o seguinte. Se você é carente, assim, carente extremo, né? Você não deve se relacionar, você deve tratar a sua carência antes. A gente tem que entrar no relacionamento muito mais entendido qual é o nosso papel dentro de um relacionamento. Porque muita gente entra no relacionamento porque se sente sozinho. Aí, eu me sinto sozinho, eu tenho que me relacionar. Não, relacionamento é uma missão.
tá? É uma vocação de Deus. E a gente entra no relacionamento preparado para entregar, para renunciar, para se dedicar, para se doar. Tanto um quanto o outro. Por isso que o relacionamento tem que funcionar. Ele só funciona quando os dois têm um entendimento correto sobre entrega. Se no relacionamento a pessoa, um entrega mais que o outro, ele não vai durar. Vai ficar cansativo. Entende? Porque relacionamento é uma parceria. Então é um time, uma pessoa que joga junto o jogo da vida. E aí as pessoas entram no relacionamento porque quer suprimento. Quer suprimento emocional. Não vai dar certo, gente. Pode durar anos, mas não vai dar certo. Chega uma hora que o trem estoura. E aí eu tô falando o seguinte, qual é a certeza que as coisas vão dar certo? A certeza é quando você sacia sua sede em Deus. E aí você é suprido. Sabe? E aí, todos os dias você tem que fazer isso. Aí você é suprido. Todos os dias você tem que fazer isso. Todo dia você tem que devotar ao Senhor. Buscar o Senhor. E aí como é que você supre a carência? Primeiramente, pare de querer achar que você vai suprir isso em relacionamento. Entenda isso, que você vai suprir isso em bens materiais, dinheiro, conquistas. Que você vai suprir isso em diversões, ou praiar, ou você tem que viajar, você tem que ir lá pro exterior, aí você vai relaxar. Não faça isso, não entenda isso. Entenda que, eu tenho uma carência e eu preciso todos os dias suprir em Deus. Como é que eu faço isso de forma prática, tá? E aí é onde eu vou te dar o ponto. Primeiramente é assumir que é carente. Né? Quando você chega até a Deus, como é que você tem que chegar até Deus? Confessando. Então você tem que confessar que você tem um vazio dentro de si. Você precisa de suprimento. Tá? Não é você que vai se suprir, é Deus que vai te suprir, mas você precisa de sinceridade na sua oração. Por exemplo, a maioria das pessoas nem tem hábito de orar porque não vê necessidade. Então, quando você ora, a pessoa que ora, ela entende que ela é dependente de Deus. Então, você vai orar porque você entendeu que você é carente. Então, você constatou que você tem uma carência, você precisa resolver isso. Então, quando você entende que é carente, você vai sentir necessidade de orar. Porque você vai todos os dias olhar para caraca, eu tô vazio, tô triste, tô angustiado, eu preciso orar. Esse é o ponto. A pessoa fala assim, vou criar o hábito de orar. Não, hábito não está envolvido com necessidade. Por exemplo, ninguém tem o hábito de colocar o celular para despertar para almoçar. Seu corpo te avisa que você está com fome, necessidade. Você não precisa avisar que você precisa beber água nesse horário. Você sente sede. Da mesma forma, quando você entende, eu sou carente, só resolve em Deus. Esse é o entendimento. Aprofundei nisso. Eu sou carente e essa carência só vai ser suprida em Deus. Ponto. Você sente necessidade de orar. Porque você é carente. Você está sentindo vazio? Você tem que orar. Porque quando você não tem um entendimento que você vai suprir em Deus, você não ora. Porque você vai buscar em outras coisas. Então, por que as pessoas, quando está angustiada e triste, termina um relacionamento, ao invés dela orar e pedir suprimento para Deus, ela vai onde? Pro bar. Porque ela não tem entendimento, cara. Ela acha que o bar que vai resolver isso. Mas quem vai te resolver o teu problema é Deus. Então, se Deus vai resolver o teu problema, o que você tem que fazer? Você tem que se debruçar nele todos os dias. Então, a partir do momento, lá em Romanos 12 vai dizer assim, que nós somos transformados pelo entendimento. Entende? Não vos conformeis com esse mundo. Beleza. Eu não tenho que me conformar com a metodologia do mundo. Esse é o ponto. Mas sedes transformados pela renovação do entendimento. Então, quando você entende que você é carente, precisa de Deus, você vai conhecer a boa, perfeita e agradável, porque você vai começar a se relacionar com Ele. E esse relacionamento, ele é recíproco. Deus te responde. Você vai ter experiência, você vai viver um relacionamento de verdade com Deus e você vai se suprindo. E aí Deus vai te preparando para as missões da vida. Por exemplo, casar. Aí Deus vai te preparar para casar, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser a pessoa correta. Deus vai te dar sabedoria para você lidar com o negócio, para você não ser ganancioso, para você ter estabilidade emocional, para você não viver como a onda do mar, para lá e para cá, quando você busca esse relacionamento. Então, primeiro ponto, eu sou carente, preciso de Deus, e eu preciso buscar Deus todos os dias. E esse é o ponto. Não tem segredo, né? É simples, né? Mas muita gente não quer o simples. E aí vive uma vida em círculo, um ciclo vicioso, vai resetando todos os dias, mas você está naquele mesmo ciclo. E as coisas não mudam. Gente quer ter resultado de verdade, quer crescer verdadeiramente, consistente. Decida viver Deus. E eu não estou dizendo isso como religioso, não estou dizendo isso porque é assim que funciona a vida, meu amigo. Se você tentar viver a vida pelos seus métodos, você só vai fracassar e no final do dia você vai estar frustrado de novo. Então, a partir de hoje, né, não para de ficar... Se você está buscando relacionamento porque você está triste, angustiado, não. Tem que buscar Deus. Buscar Deus do jeito certo, com sinceridade. Não é ir para a igreja. Falar, não, vou para a igreja, vou buscar Deus. Não, você não busca Deus só na igreja. Você busca Deus primeiro no teu entendimento, em si.
Você entende que precisa de Deus e você ora, você confessa ao Senhor, você entende que precisa dele, então você desabafa com Deus. Então, cara, quando você for orar, você ora desabafando, fala tudo que você pensa, fala tudo que tá te incomodando, fala tudo que tá o buraco, conta pra ele, entende? E pede a misericórdia dele, a sabedoria, pede a força dele, fala: Deus, eu não consigo sozinho, eu não quero carregar esse fardo sozinho, me ajuda, me levanta, me conforta, é isso, ponto. Então é isso, gente. Eu sei que você tem alguém que precisa desse vídeo. Compartilhe com ele. Verdade. Eu acho que isso pode fazer a diferença. E comece a praticar, tá? Não viva uma vida só de overdose de conhecimento que você não consegue colocar em prática. Coloque em prática. E aí isso vai dar certo. Você vai ver porque não falha. Deus não falha conosco. Quando a gente se dedica da forma certa.